Essência, lembra a última vez que eu fiz aquele vídeo? Quero fazer um gancho com ele para a gente conversar mais sobre a questão daquelas tiazinhas, aquelas nossas que a gente carrega, tia, tio. Então, fazendo um gancho naquele vídeo, no último vídeo, porque não ficou muito claro. Eu falei na questão das emoções e que elas não educadas, a gente não tem o controle total das nossas emoções e aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos, a gente se sabota, enfim, tudo é por conta disso. E aí pensa assim, ai, tá vivendo. Não, nós estamos vivendo em realidades paralelas. Sim, são realidades paralelas, porque estamos desarmonizados. Não estamos presentes hoje, com presença, com força, com consciência do hoje, porque ainda temos coisas a reajustar dentro de nós. E esses reajustes dentro de nós é que criam os laços fora. Preciso conviver com fulano, com Beltrana e sofrer a ação desse relacionamento para que eu desperte e trabalhe certa emoção em mim, que é na base do espelhamento sempre. Então, mas que coisa mais fantasiosa, não é? Como nós somos um universo, o nosso mundo interno é algo ainda, digamos que não totalmente explorado. Não conhecemos ainda tudo do nosso potencial humano. Então, a questão, voltando à questão das emoções, né, que precisam ser trabalhadas dentro de nós, é um exemplo. Há uns anos atrás, quando eu comecei a lidar com esse assunto, a minha mana, eu tinha aflorado, em função do meio, de uma emoção que eu precisava trabalhar em mim e que eu não estava tendo consciência de qual era. Eu tinha aflorado uma tiazinha lá do passado que só Jesus na causa, porque era a coitada totalmente desgovernada e era ao extremo. E ela então surgia nas horas em que eu estava lidando com situações mais difíceis, que eu me sentia agredida, rejeitada, situações do dia a dia. E aí eu me sentia agredida, me sentia rejeitada. Essa tiazinha, eu acordei ela. Obviamente, acordei para trabalhar essa emoção, mas eu não estava entendendo, não fazia reflexão. Eu achava que era o problema fora. Não, fora foi o espelhamento para que ela acordasse e eu então trabalhasse essa emoção em mim. Mas eu não entendia. Aquilo trouxe dor e sofrimento, porque traz, óbvio, trouxe dor e sofrimento, e eu espelhando aquilo. Aí a mana dizia assim para mim, guarda essa tia, eu tô do teu lado, fulano, Beltrano, tá todo mundo do teu lado. Se tu não guardar essa tia, tu vai acabar com a situação, porque, sabe, ela agride as pessoas, é uma tia desgovernada, trabalha a emoção, isso daí. Eu dizia, mas como é que eu vou saber? Ué, mas é tu que tem que saber, pois é tu que está dentro de ti. E eu ouvia aquilo e envolvida emocionalmente naquela situação toda, eu não conseguia entender o que era. E eu achava que as pessoas estavam contra mim. Eu achava que a minha mana estava contra mim. Pomba, mas ela sabe por que ela não me diz? Ela não sabia, porque ela não estava dentro de mim. Bom, foi uma luta. Aí, conforme a situação era ao contrário, eu me encrencava fora, enfim, batia de frente com as pessoas, aquilo acirrava cada vez mais. E aí a minha mãe dizia, para, me pensa. E eu me sentia cada vez pior. E chegou um ponto de eu ficar com raiva de mim. Dizia, mana, olha no espelho e vê quem tu é realmente e trabalha isso em ti. E eu não entendia. Aí eu tentava fazer a reflexão, não conseguia, ficava com raiva de mim. Sou infeliz, sou a praga, mas o que é isso?
por que tu tá fazendo isso? Mas e eu passei por um perrengue interno terrível, porque eu me culpava, me criticava por estar fazendo. Fica quietinho, filho, tá frio, vamos ficar quentinho. E eu me culpava por aquilo estar acontecendo. E ficava com raiva de mim. Aí um dia, e eu sempre estudando, sempre lendo e tentando entender o porquê daquilo tudo. E Jung sempre me ajudou muito, né? Nas obras dele eu sempre aprendi muito. E aí um dia minha mãe disse assim, olha aqui, ó, tu não pode ter raiva de ti. Tenha amor por ti, compaixão, misericórdia por ti, te perdoa. Se tu errou, se fez alguma coisa no passado que te prejudicou, o momento é agora para te perdoar. Essa tia aí não veio do passado para te machucar, para te infernizar a vida, para te desgovernar. Não, ela veio para tu trabalhar. E eu, então, entendi. Claro, talvez eu estivesse entendendo desde o início, mas envolvida naquela coisa toda, a gente envolvida emocionalmente, a gente não raciocina, certo? Não raciocina. Então, quando aquilo meio que esfriou, a mana me disse isso e eu, então, me dei conta. Realmente foi a sacada da hora. Porque eu disse, poxa, eu estou sempre preocupada em perdoar as pessoas, em ter misericórdia com as criaturas, em compreender quem faz o mal para o outro, porque talvez, obviamente, é uma pessoa ferida, por isso fere, né? Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, pessoas que amam, né? Pessoas que se amam, amam os outros. É um espelhamento a vida inteira nesse mundo, né? Sempre é assim que funciona. E aí eu me dei conta daquilo e disse, nossa, se eu tenho tanta misericórdia pelos outros, procuro compreender a pessoa que me faz o mal, entendendo que ela também foi ferida e por isso ela só aprendeu a ferir. Se eu faço isso com o outro, por que eu não faço comigo? Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então não tem como eu amar o próximo se eu não amar a mim mesmo primeiro. E isso não é egoísmo. Quem ensinou para nós que esse egoísmo ensinou errado. Apaguemos esse registro e vamos trocar a coisa pela realidade. Qual é a realidade? Eu aprendo a me amar e aí, gente, amor, ponto. Ego, não, certo? Risquemos a palavra ego do amor, porque não existe. Não há associação de uma coisa com a outra. Então, se eu tenho amor pelos outros e procuro perdoar as pessoas e compreender o porquê delas estarem me fazendo o mal, entendendo por que elas se prejudicam umas às outras, se eu faço essa compreensão, eu tenho que fazer comigo. Primeiro comigo. Amo a mim e amar envolve perdão por não ter sabido agir, perdão por não ter entendido as pessoas, a situação, a vida e ter tomado um descaminho, ou ter tomado uma atitude mais forte com relação a alguém, por ter posto uma pedra em cima de algo que deveria ter florescido. Enfim, eu preciso me perdoar, porque no momento em que eu me perdoo, deixa eu aproximar um pouco mais a câmera, porque eu não tenho como pôr o microfone e talvez não dê, o som fique ruim. E aprendendo a me perdoar e me aceitar com essas limitações na visão, tá, de homem e de mundo, me aceitando, eu consigo me perdoar e trabalhar melhor essa emoção, a emoção da rejeição,
Porque o que eu estava fazendo com raiva de mim? Que atitude era essa? Rejeição. A sensação de rejeição, o que me trouxe, puxou essa tiazinha aí, é a mesma que eu desenvolvi comigo. Eu estava me rejeitando por ter aquele sentimento de me sentir vulnerável, me sentir fraca, rejeitada. Eu estava me rejeitando. Como eu me rejeitei, eu trouxe aquela tia. A tia era raivosa, completamente raivosa. E eu então comecei a ter contato com aquilo e eu tenho um lema, uma maneira de ser. A pessoa, procuro sempre ser gentil com as pessoas. E acho que isso é uma conquista minha, de sempre, sei lá, de quando. Mas eu estava tentando também ser gentil comigo. Porque eu pensava, poxa, eu não tenho má intenção, meu coração está limpo. Por que essa criatura surgiu? Eu não tenho má intenção com as pessoas, eu não tenho subterfúgios, joguinhos, esconde aqui, faz ali, não tenho. Eu sou transparente. Se eu digo para a pessoa, não gostei, porque eu não gostei. Tá tudo certo. E acho, é a minha maneira de ser. Enfim, não vim aqui para ficar falando, né? Ai, porque eu não. Essa é a minha maneira de ser. Então, eu procurei ser gentil um pouco comigo. Poxa, Vera Lúcia, entenda, querida. Entenda, querida. Tu quer ser feliz. Então, tu não pode te extremar. Ai, porque ou é isso ou é aquilo. Não. Caminha reto, com equilíbrio no caminho do meio. Procura entender que essa tia do passado tem uma ressonância com o presente, porque somos hoje aquilo que fomos no passado. Provavelmente a mesma coisa. Então, se somos hoje aquilo que fomos no passado, nada mais justo do que trazer essas personalidades que foram engavetadas na última desencarnação, foram engavetadas e agora são trazidas todas aqui, espelhadas aqui no mundo físico hoje. E essas personalidades espelhadas estão aí para vir trabalhar. Uma delas foi a rejeitada, a outra é a, enfim. Porque feridos todos somos, né? Quando todo mundo diz cura a tua criança interior, envolve isso, porque essa criança que fomos também foi rejeitada. Ah, mas a culpa é do pai e da mãe? Não, que também foram rejeitados. Não tem culpa. É um espelhamento aqui, é um espelhamento. O pai e a mãe espelham aquilo que tu vai ter que trabalhar em ti. Ponto. Certo? Incrível, né? Mas é para ver o tamanho do ser humano. Ele não é essa merrequinha que todo mundo diz, porque ele não vale nada. Tem pessoas ruins? Sim. Tem psicopatas? Tem. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o psicopata não diz eu sou psicopata. Ele não diz. Ele responde com atitudes. Ele não tem emoções. Então ele responde com atitudes. A gente tem que tomar cuidado, sim, muito. Mas eles não são a regra somos nós aí, né? Estrelinhas que querem ser felizes, que querem ajudar, que querem se ajudar, que querem caminhar mais livres, sem laços, mas buscando conexões, sem laços, enlaçado aqui, enlaçado ali, não, sem fios. O único fio que se quer é a conexão de alma para alma. E isso é difícil se a gente não educar as emoções. Outro dia nós voltamos com esse assunto, vamos dar continuidade, vamos abordar mais outros aspectos disso. Porque, gente, como disse Leon, eu acho que foi Leon Denis que disse, não sei se foi ele, tira
Tira, não me lembro. Não me lembro. Não vou pôr palavras na boca de que talvez nem seja. Mas um espírito importante disse: quem? Não foi Leon Denis. Não foi. Foi um espírito, outro, que disse para Kardec: frequentemente são eles que vos dirigem, falando para os desencarnados, certo? Diante de uma questão de Allan Kardec para os espíritos, que ele perguntou, ele disse frequentemente, muito mais do que penseis, frequentemente são eles que vos dirigem. Acho que eles estavam falando também disso, porque nossas personalidades, nossas emoções nos governam e nos desgovernam. Então, a gente volta outro dia para a gente falar mais, fofocar mais sobre isso. Um abraço, essências.